Estamos na Semana Nacional de Conscientização do TDAH, que é o transtorno de atenção e hiperatividade. Essa semana foi criada para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce. Para saber mais sobre esse assunto, convidamos a Viviane Vieira Creix, psicóloga e neuropsicóloga do Grupo NeuroPro. É o nosso quadro Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua presença aqui no JR. Boa tarde, né? Agradeço o convite de estar aqui novamente conversando. Um assunto muito importante. Viviane, uma lei foi sancionada em 2022 para garantir os direitos e o reconhecimento das dificuldades enfrentadas por pessoas com esse transtorno. Mas muita gente ainda tem muitas dúvidas, né, sobre o que é o TDAH. Explica pra gente, por favor. Sim. O TDAH é um transtorno neurobiológico. Ou seja, ele nasce com a pessoa, precisa ter indicativos já nos primeiros anos de vida, na infância. Ele não é uma doença, ele é uma condição, né? Aquela pessoa funciona de um jeito diferente. E ele acaba tendo alguns prejuízos importantes, como dificuldade de atenção, dificuldade de se concentrar, dificuldade de aprendizagem, muitas vezes em época de escola, hiperatividade, né? Aquela agitação física, uma impulsividade, uma dificuldade, às vezes, de tomar decisões. Até alguns autores, como o Dr. Backlin, ele fala que o TDAH não deveria ser transtorno de atenção e hiperatividade, porque não é só hiperatividade e a desatenção, mas sim uma dificuldade de regulação. A pessoa tem dificuldade de se regular. Eu quero fazer, mas nem sempre eu consigo me concentrar, me organizar para fazer. Antigamente, na escola, a gente tinha aqueles alunos que não paravam na cadeira e tal, e as pessoas achavam que o aluno era bagunceiro, ele não queria aprender, provavelmente deveria ter o transtorno, né? A gente tem percebido assim, uma crescente demanda, né? Até como é um mês, a gente acaba pesquisando, se atualizando sobre isso, né? E nos últimos 20 anos, a gente teve um aumento de 6% para 10% da população brasileira. Muito alta, hein? Muito alta, segundo, né, o site do Ministério da Saúde, falando sobre esse aumento. E as pessoas falam, aumentou então porque é moda, né? Falou-se muito sobre isso, né? E na verdade não. Essas pessoas que lá atrás eram vistas como bagunceiros, começaram a perceber, entender, né, que, opa, tem alguma coisa diferente comigo e daí acaba tendo diagnóstico na vida adulta. Bom, a nossa equipe ouviu algumas pessoas na rua para saber quais as principais dúvidas da população e a gente traz agora a pergunta de uma estudante de psicologia. Oi, Viviane, tudo bem? Eu queria saber se o transtorno de TDAH ele pode ser desenvolvido também na fase adulta. Boa pergunta, hein? É uma excelente pergunta. Então, ele na verdade ele nasce com a pessoa, né? Se depois de adulto você nunca teve nenhum prejuízo de aprendizagem, nunca teve nenhum prejuízo de atenção, nenhuma das características do TDAH e você começou a ter, aí a gente já trabalha com outras possibilidades. Ele não pode começar na vida adulta, ele tem que ter histórico anterior. Temos mais uma pergunta para conferir, a pergunta da Rosana. Oi, Viviane, meu nome é Rosana, eu tenho 50 anos, fui diagnosticada com TDAH aos 30 anos e tive muita dificuldade nessa época. Eu gostaria de saber o que mudou da minha época para hoje. Nós tivemos um desenvolvimento da ciência, né? E acredito também que a própria lei, que é 14.254, trouxe mais um aparato legal. Então, tanto no tratamento, porque até uns anos atrás fazia-se um tratamento muito mais voltado só para o medicamentoso. Hoje em dia a gente tem em terapias formas de intervir, né? Trabalhando com terapias como a cognitivo-comportamental, estimulação. Então, mudou tanto a forma do tratamento como a forma de amparo legal. São duas abordagens bem expressivas que têm ganhado muito auxílio, né, para as pessoas com TDAH. Essa era a minha maior dúvida. Como é que é feito o tratamento? O tratamento, né, assim, a questão medicamentosa, o médico é que vai avaliar se há necessidade, existem vários fármacos no mercado, mas é fundamental que a pessoa faça também um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque ela é assim, ela funciona assim, né? De criança para adulto, algumas áreas cerebrais vão se formar, vai melhorar um pouco, mas ela vai ter muitas dificuldades durante toda a vida. Então, a terapia, ela funciona para que a pessoa conheça o que ela tem. O TDAH, ele tem 3 tipos de apresentação. Então, a pessoa pode ser predominantemente desatento. Ele pode ser combinado, né, que é o hiperativo e o desatento. Ele pode não ter nada de desatenção, mas ter muita hiperatividade e impulsividade. Esse autoconhecimento, né, junto com os sintomas, ele é fundamental para que quando chegar a situação você saiba o que fazer. Muitas pessoas vêm, às vezes, com quadros ansiosos porque
tem vários projetos, é uma pessoa extremamente inteligente, né? Não necessariamente tem prejuízo intelectual, mas que não consegue colocar em prática, procrastina, não consegue terminar o que começa, troca de emprego, de relacionamentos, né? Tem uma vida muito inconsequente por não se conhecer, não fazer esse tratamento adequado. Às vezes até sabe que tem o diagnóstico, mas só a medicação não muda a vida da pessoa, precisa desse complemento de autoconhecimento que a terapia traz. Ou seja, precisa começar o tratamento o quanto antes. Então, o diagnóstico também é muito importante para você saber o que tem e de que forma pode tratar isso. Isso, tanto na infância, na adolescência, na vida adulta, né? Mas como muito diagnóstico, quanto antes, melhor, né? Autoconhecimento traz qualidade de vida. Eu sempre digo isso. Tem como prevenir? Então, e como ele é uma causa neurobiológica, né? Ele nasce com a pessoa, não é uma escolha ter ou não. No entanto, os estudos mostram que quanto mais cedo a gente inicia o acompanhamento, a gente auxilia, né, que esse cérebro, que é muito imaturo, se forme no tempo adequado e consiga aí, recuperar os prejuízos do próprio TDAH, né? Então, é Melhorar. muito importante os pais ter esse olhar também, né? Esse diagnóstico da criança, está muito hiperativa, tá muito, né? Às vezes não está prestando atenção. Então, aí levar a criança para um profissional, né? Exatamente. Fazer a avaliação, né? Receber as orientações adequadas. Falando de crianças, né? Cuidar, às vezes, com excesso de uso de tela, que também deixa a criança agitada. Então, fazer esse contraponto de trazer, ouvir o que a escola está falando. A escola é muito parceira, a escola identifica, encaminha. Mas vamos esperar, né? Essa questão de cada criança tem seu tempo não é tão grande como as pessoas pensam. A clínica atende? Atendemos, a gente atende o infantil e o adulto. Nós temos a matriz, que é o Instituto Neuropro, onde a gente atende crianças e adolescentes a partir de 6 meses. E nos adultos, no edifício Almanara, onde nós atendemos adultos e idosos, né? Para realizar tanto avaliação quanto tratamentos, intervenções, enfim. Para encerrar, a lei veio trazer direitos, né, para pessoas que têm o transtorno. Isso. Uhum. E quais são os direitos que a pessoa acaba adquirindo? Ele tem direito ao atendimento integral em saúde, né? Então, atendimento a fono, psicólogos, né? Equipe médica, enfim. E também atividades adaptadas. E faço um adendo aqui. O TDAH, até uns anos atrás, acreditava-se que ele era um transtorno da infância, ou seja, chegou na vida adulta, cura. E a gente já sabe hoje em dia que isso não é, né? É um mito. Então, essa adaptação escolar, ela também vale para a vida escolar, mas também é acadêmica. O pessoal às vezes faz faculdade, precisa de adaptação de prova, precisa de uma segunda prova, né? Essa lei, ela também dá esse direito, ela abre brecha para isso, né? Informações importantes. Viviane, muito obrigado pela sua presença aqui no JR. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação ao assunto. É uma semana importante para a gente falar muito sobre isso, porque a gente está falando sobre conscientização. Exatamente. Daí a gente fica aberto, também tem as nossas redes sociais, tem o site, tem o Instagram, né? Se o pessoal quiser enviar alguma dúvida, fique à vontade. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas quando sair daqui, então aproveitem, né? Obrigado, hein? Obrigada pela oportunidade.